As questões, duas delas são bem complicadas, inclusive, viu? Complicadas pensando em concurso, podiam ser questões de prova de faculdades de boa qualidade. Um gerador de corrente contínua com excitação série alimenta uma carga de 10 kW com uma tensão de 200 volts. Se a resistência da armadura valer 1 ohm, a resistência do enrolamento de campo valer também 1 ohm, a velocidade do gerador for 300 rotações por minuto e o conjugado de perdas por atrito e ventilação de valer 10% do conjugado eletromagnético, então o conjugado no eixo estará entre, e aqui ele nos dá opções diversas. Vamos verificar então das diversas opções o que é que a gente tem aqui que se encaixa na nossa realidade. A primeira coisa é a gente interpretar essa questão. Eu vou desenhar, acho que se eu aproveitar somente daqui para cá, eu posso aparecer o tempo inteiro, inclusive, né? Vou ver se eu consigo. Não, que já dá vontade de desenhar aqui. Eu vou fazer isso certamente sem querer em algum momento. Desenhar um lugar onde eu não possa. Olha só, aqui eu tenho o gerador. Ou melhor, o modelo do gerador. O gerador é um dispositivo físico, né? Nunca eu tenho aqui, ó, o circuito de armadura. Mais menos EA. E aqui RA. Aqui eu tenho a tensão terminal da armadura, que de vez em quando a gente usa o VA, usa a VTA, usa o que você quiser. E aqui IA. Indiquei saindo porque ele fala que é gerador. Mas não é essa máquina que a gente quer fazer uso, porque essa máquina do jeito que está, dá a entender que aqui, ó, tem enrolamento de campo, que tem obviamente sua resistência de campo. Também vou botar F de field. E aqui é a sua tensão, né? Que alimenta o campo. Mas não é essa máquina que ele quer tratar. Por quê? Porque ele falou que a máquina é do tipo excitação série. Significa dizer que ele pegou o enrolamento de campo e colocou em série com o enrolamento de armadura. Então, eu tenho de fazer modificações nessa ilustração para modelar a máquina do problema. Olha só. Aqui eu posso apagar dessa forma. Então, o enrolamento de campo foi posto em série. Pronto, agora sim a gente tem a representação da máquina tratada, RF. Aqui esse enrolamento é o que gera o fluxo magnético, que eu uso geralmente a letra F de field, é também comum nos livros mesmo em português, que vai citar o gerador de corrente contínua. A corrente que sai aqui, ó, é a corrente terminal, né? Afinal de contas, aqui nos terminais tem uma tensão terminal que alimenta uma carga, uma rede, seja lá o que for. Aqui você percebe que vai ter uma corrente de campo também, IF. E aqui você sabe que tem a corrente de armadura, IA. Na máquina excitação série, IA é igual a IF, que é igual a IT. Então, a corrente é a mesma. A corrente que circula aqui é a mesma. Isso aqui é a máquina excitação série. RA é conhecido, vale 1, e enrolamento de campo também vale 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou indicar aqui, tem um espaço. Então, vou dizer aqui, ó, que vale 1 ohm. E vou dizer que aqui também vale 1 ohm. Ele falou também que a tensão terminal é 200. Por que eu sei que a tensão terminal é 200? Porque ele falou que alimenta uma carga, que inclusive consome 10 kW e 200 volts. Então, o VT vale 200 volts. Inclusive a carga que consome essa potência, podia botar P de carga, mas posso botar PT também relacionado com terminais. Vale 10 kW, é o que foi dito. 10 kW. Ele dá mais uma informação. Eu gosto de fazer essa ilustração também indicando a velocidade. Ó. Isso aqui é a velocidade. Afinal de contas, o circuito do rotor está girando, que ele é a armadura, e tem aqui as escovas. Isso aqui simboliza as escovas, né? Que são conectadas ao comutador. A velocidade foi dada em RPM. Quando a gente usa em RPM, a gente usa geralmente a letra N. Então é 300 RPM. E ele diz outra informação relevante. Ele diz o seguinte: o conjugado de perdas por atrito e ventilação vale 10% do conjugado eletromagnético. Ele diz que o torque, conjugado é a mesma coisa que torque, né? Por atrito e ventilação,
eu chamo de perdas de torque das perdas rotacionais, vale 0,1 ou 10% do conjugado do torque eletromagnético, que é o torque ou conjugado criado pelo próprio gerador. Daqui a pouco a gente discute um pouco mais a respeito disso. As informações estão postas aqui, ó, de tal forma que correspondem em modelo e modelo tanto de circuito quanto modelo matemático, né, com equações, ao enunciado. Vamos então resolver essa questão, porque o que ele pede é o que é que ele pede mesmo, então se pede, né? O conjugado no eixo estará entre, e o que ele pede aqui, ó, é o conjugado no eixo. Aqui vai ter, não dá para chamar de carga porque é gerador, né? Então aqui tem uma fonte de potência motriz. Aqui pode ser uma turbina, pode ser um outro dispositivo qualquer que faça esse rotor girar, que forneça potência a esse gerador. Vou chamar de quê? Vou chamar de potência motriz. Mas vou dizer que o que está se perguntando é o torque da potência motriz, da fonte de potência motriz, torque da turbina, se fosse a turbina, ou torque de eixo também está certo, que está sendo imposto por a fonte de potência motriz. É isso que se quer saber a resposta. Pronto, tudo isso foi só para deixar bem claro o enunciado. Deixa eu criar uma nova página para a gente começar a fazer uso, para a gente fazer a solução. Joia! A primeira coisa que eu vou procurar é algum mecanismo no qual eu consiga me aproximar, e você vai buscar o mesmo, me aproximar de cá, onde eu quero encontrar a resposta. Então eu devo encontrar as variáveis que estão nessa região, e é meio geográfico mesmo, meio físico, né? Sair dessa região e vir para cá. A primeira variável que eu posso encontrar é a corrente nos terminais, que é a mesma corrente de campo, que é a mesma corrente de armadura. Por que motivo? Porque a corrente de campo também circula aqui. E eu sei que a multiplicação da tensão de armadura, ou tensão interna de armadura, ou tensão induzida na armadura, vezes a corrente de armadura, me dá a potência eletromagnética. Com a velocidade, eu consigo encontrar também o torque eletromagnético. Com o torque eletromagnético, consigo encontrar as perdas rotacionais, o torque de perdas rotacionais, e dá para ver que com o torque eletromagnético e torque de perdas rotacionais, eu encontro o torque de eixo. Ou seja, eu estou tentando sair dessa região e vir para cá. É isso que eu estou tentando fazer. E vamos conseguir, mas mais do que tentar, nós vamos conseguir. Então, eu vou calcular a corrente IA, que eu sei que é igual à corrente terminal, e eu sei que é igual a potência terminal sobre a tensão terminal. Aqui esses valores eu tenho de cabeça, 10 kg foi o que entrou, 10 kW, e a tensão é 200 volts. Eu posso cortar esses dois zeros com esse 10 a terceira e me sobra aqui 10, né? Então ficar 100 sobre 2. 100 sobre 2 é igual a 50 amperes. Esse é o valor da corrente de armadura. Então eu posso dizer que a potência eletromagnética é igual a EA vezes IA. Obviamente você já sabe isso, porque você teve aula teórica sobre isso e já teve também mais questões de concurso anteriores no qual essa expressão foi utilizada. Deve ter sido, né? São tantas que eu não consigo lembrar mais de muita coisa. Então a potência eletromagnética é EA vezes IA. E aí, qual é o valor de EA? Eu não sei. O de IA eu sei. Então eu preciso encontrar o valor de EA. Ou seja, eu tenho que sair dessa região e vir para cá. Felizmente eu tenho conhecimento sobre a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões. Desculpe, lei de Kirchhoff das tensões. Lei de Kirchhoff das tensões. Amarelo assim ninguém enxerga, né? Nem eu estou enxergando aqui. Olha só, vou botar assim, ó. Lei de Kirchhoff das tensões. Se eu começar desse ponto, eu passo primeiro por menos EA. Então eu vou fazer isso. Lei de Kirchhoff das tensões, aplicando, eu passo por menos EA. Depois eu passo por RA vezes IA e RF vezes IA. Já que eles estão em série, eu vou logo associar, né? RA mais RF vezes IA. Essa é a queda de tensão nas resistências. E pelo caminho que eu estou fazendo, eu passo agora por mais VT. E chego ao ponto original. Isso dá igual a zero. EA, portanto, é igual a todas essas variáveis indo para o outro lado.
O VT foi dado, tensão terminal era 200 volts. Então já vou escrever aqui o valor, 200 volts. Mais RA mais RF, 1 mais 1, porque as duas resistências valem 1 ohm. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Vezes IA, que a gente já calculou, 50. Então a gente tem 200, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes 100 dá 100, 200 mais 100 dá 300. Aqui vem um porém que me deixou muito desconfortável quando estava fazendo a questão. Por que motivo? Porque ele falou que a tensão terminal é de 200 volts. Então a tensão interna, no caso o gerador, tem que ser maior. Tem uma queda de o gerador cria uma tensão, é A, e a corrente saindo cria uma queda de tensão na resistência, a tensão nos terminais é menor. Num gerador de corrente contínua. Numa máquina síncrona que tem um modelo parecido, não é verdade, porque depende da carga ser capacitiva ou indutiva, né? Estou falando daqui da máquina de corrente contínua. E uma máquina real jamais teria uma queda de tensão na resistência de 100 volts, um delta V aqui de 100 volts, quando a tensão terminal é de 300. Quer dizer, um terço da tensão gerada está em cima de duas resistências. Isso aqui não é uma máquina real. A gente vai ver que as perdas, nesse caso, serão absurdas. Vamos tratar disso aí também, para a gente perceber que os dados não foram bem selecionados. Eu, por exemplo, fazendo essa questão, eu fazendo o concurso na hora da prova, a ignorância me ajudaria, porque eu vou calculando, dá os valores e eu vou seguindo. Mas eu, por exemplo, faria, não é possível, errei alguma coisa, errei alguma conta. Volto para refazer contas simples, inclusive, achando que estou errando, porque esse valor está absurdo, perto dos 200 volts. Mas bora seguir. Agora eu tenho um EA, posso fazer uso dessa equação. Potência eletromagnética é igual a EA 300 vezes IA, que vale 50. 3 vezes 5 dá 15. E tem 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. 15 mil watts. Então note, o gerador criou uma potência eletromagnética de 15 mil. Ao mesmo tempo tem 10 mil disponível aqui nos terminais. Não está batendo, né? 15 mil é gerado, 10 mil nos terminais, significa dizer que 5 mil são perdidos aqui nessas duas resistências. Isso aqui é um forno, é um gerador forno, um gerador série forno. O gerador forno série, não sei qual seria o nome, não bate com a realidade. Mas vamos seguir, a gente não está fazendo nenhuma conta errada. Cheguei na potência eletromagnética, então eu posso calcular agora o torque eletromagnético. O torque eletromagnético é a potência eletromagnética sobre a velocidade em radiano por segundo, porque a gente tem que usar tudo no sistema internacional. A velocidade tem que estar em radiano por segundo, a potência em watts para encontrar o torque em newton-metro. E a resposta foi ofertada para a gente em newton-metro, ou seja, no sistema internacional. O torque eletromagnético vale 15 mil. A velocidade vale 300 RPM. 300. Bora lá? Se está RPM, eu devo multiplicar por π sobre 30 para encontrar radiano por segundo. π sobre 30 é só um fator de conversão de RPM para radiano por segundo. A gente multiplica por π sobre 30. O inverso é válido, né? De radiano por segundo para RPM, você pode dividir por π sobre 30 ou multiplicar por 30 sobre π, que dá no mesmo. Então, bora fazer essa conta. 300 por 30 dá 10. Sobra 10. E 10 eu corto com 0. Então, isso aqui dá 1.500 sobre π. Vamos guardar essa informação. Isso aqui já está em newton-metro, porque a gente botou a velocidade em radiano por segundo. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é o torque criado pelo eixo, pela fonte de potência motriz. Ou melhor, aplicado na ponta do eixo pela fonte de potência motriz. Aqui, ó, por esse valor, a gente poderia fazer uma conta, porque 1.500 sobre 3,14, alguém já cairia nessa resposta aí. Ó. Alguém já cairia.
E eu não sei quanto é que daria, porque essa conta especificamente eu não me lembro de ter feito. Mas bora aqui. Ó. O torque aplicado na ponta do eixo é o torque aplicado pela turbina, pela fonte de potência motriz, seja lá o que está acionando esse gerador. Torque de eixo. Ele vai ser igual aos torques em oposição. Quais são os torques em oposição? São os torques das perdas rotacionais, o atrito e ventilação está atuando em sentido contrário, e também o próprio torque criado pelo gerador. Em regime permanente, obrigatoriamente esses torques são iguais, porque a velocidade é constante em 300 RPM. Então a lei de Newton diz: o somatório das forças é igual o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Se a velocidade é constante, o somatório das forças é igual a zero, porque no fim das contas, se a aceleração é constante, não. Se a velocidade é constante, se eu falar aceleração, estava errado. Se a velocidade é constante, então não há aceleração. Então o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração, e a aceleração é igual a zero. O somatório das forças é igual a zero. O mesmo caso rotacional, o somatório dos torques é igual a zero. Ou você pode dizer que um torque de eixo vai ser igual aos torques de oposição, que vai ser igual ao torque das perdas rotacionais mais o torque eletromagnético criado pelo gerador. Quanto vale o torque das perdas rotacionais? 0,1 ou 10% do torque eletromagnético. Então aqui é 0,1, torque eletromagnético mais o torque eletromagnético. 1,1 do torque eletromagnético. Pronto. Agora eu consigo fazer essa conta. Por que motivo? Porque o torque de eixo, que é o que foi pedido, vai ser igual a 1,1 vezes o torque eletromagnético que a gente já encontrou. 1.500 sobre π. Eu dei a dica a você mais de uma vez. Eu disse a você mais de uma vez que você deveria memorizar quanto vale o 1 sobre π, o inverso de π. Porque é mais fácil fazer a conta multiplicando do que dividindo. Eu disse para você memorizar, mas não disse que eu memorizei, viu? Quem tem que memorizar é você. E aqui eu tô olhando, agora eu tô olhando no meu caderno. É 0,32. Tem que olhar aqui, ó, que é o valor aproximado. Então você pode dizer que isso aqui é igual a 1,1 vezes 0,32 vezes 1.500. Eu estou um pouquinho impaciente e vou lhe apresentar a resposta. Mas você não pode. Você tem que fazer a conta por conta, né? E eu geralmente faço aqui também. E o torque de eixo deu aproximadamente 525,21. Quando ele dá essa faixa aqui, ó, entre os valores, é que ele já quer que você faça a conta aproximada. Por exemplo, no mundo real, o que é que você faria? Você faria 1.500 sobre aproximadamente 3, talvez. 1.500 sobre 3 dá 500. E 500 vezes 1,1 daria quanto? 550. A resposta seria a mesma. Seria o item C de qualquer forma. Então note, quando ele pede essa faixa, ele já está lhe dando um alerta de que você pode fazer certas aproximações. E você, obviamente, provavelmente faria, né? Ainda mais se tiver o tempo apertado. 1.500 sobre 3, em vez de 3,14, dá 500. 500 mais 10% dá 550. Mesmo sabendo que dava um pouco menos, no fim das contas, a faixa estaria garantida. Beleza?